Eu venho aqui convidá-lo para um momento muito especial, quando nós vamos ter um diálogo sobre justiça restaurativa. É bem verdade que a nossa sociedade passa por um momento em que há muitos conflitos, muitas carências, muitos sentimentos não revelados, muitas histórias por serem contadas, e a justiça restaurativa tem proporcionado esse olhar com muita sensibilidade. E por meio dela a gente pode alcançar resultados não antes imaginados, pelo menos não sob o olhar da justiça comum, aquele olhar tradicional que nós aprendemos nas faculdades de direito e nos cursos tradicionais. Mas quem vem falar sobre isso de verdade são os meus convidados que eu quero apresentar a vocês. Eu me refiro a Maiara Giacomini e ao Rodrigo Leão, profissionais que trazem essa experiência e com quem a gente vai conversar nesse momento. Por isso agora, a primeira pergunta que me ocorre, é justamente aquela que vai trazer luzes sobre esse assunto, é o que é efetivamente a justiça restaurativa? Aqui ela se presta tanto sob o olhar do sistema de justiça quanto fora dele. E essa pergunta esclarecedora eu deixo sobre a mesa para que vocês tragam esse esclarecimento. Justiça restaurativa, em primeiro lugar, acho que é uma forma diferente de vivenciar, construir e encontrar um caminho de justiça coletivamente, que não venha de uma forma hierárquica, em que uma pessoa dá um caminho. Na verdade, um grupo que participa ou vivencia um conflito constrói soluções não esperadas. Então, justiça restaurativa constrói um espaço de possibilidades, de caminhos possíveis para se vivenciar uma outra forma de encontrar uma resolução daquele conflito. A justiça restaurativa, ela nos possibilita mergulhar na história vivenciada no conflito e possibilita também que todas as pessoas possam participar e construir uma solução mais adequada e mais justa possível num espaço coletivo que está protegido e que permite que as pessoas se coloquem e tragam soluções que vão atender às necessidades de quem sofreu com o fato e também daqueles que vão poder se responsabilizar, aqueles que cometeram algum tipo de delito ou, enfim, alguma atitude que possa ter levado ele a se responsabilizar por um determinado caso. Vocês falaram sobre um espaço de possibilidades, mas eu gostaria de indagar para que a gente compreenda bem em que situações que alguém possa dizer assim, puxa, aqui seria tão interessante ter uma oportunidade com a justiça restaurativa. Alguns exemplos de conflitos que vocês já tenham vivenciado, no sentido de acompanhar como guardiães, ou mesmo que tenham tomado conhecimento. A justiça restaurativa, ela é uma mudança de paradigma. Então, uma troca de lentes do que a gente tem como valor, que a gente vê como justiça calcada na punição ou resposta. Então, a partir do momento que a gente entende essa mudança de valor, a gente pode experienciar uma convivência restaurativa em todas as nossas relações do dia a dia. Seja dentro do nosso intrapessoal, conosco mesmo, nosso intrapessoal, seja nas nossas relações de proximidade, tanto familiares quanto convivência profissional próxima, ou mesmo num ambiente maior, da gente como sociedade, né? Num ambiente mais sistêmico. O que a Maiara está trazendo, e a gente tem vivenciado muito, é que em escolas, por exemplo, onde existem muitas crianças e vivem conflitos internos em casa e trazem isso para a escola, e a gente também acompanha muita violência nos bairros, bullying. Tudo isso tem trazido a justiça restaurativa como uma alternativa para a gente dar voz e vez para cada criança, para que ela se torne um personagem naquele ambiente e possa ter um valor que ele muitas vezes passa despercebido. E quando a pessoa se coloca nessa situação de vulnerabilidade, ele também se humaniza e se conecta com o outro, e o outro passa a respeitar mais aquela situação, aquela pessoa, a situação que ela vive. Então, a justiça restaurativa tem alcançado muitos resultados nas escolas, em condomínios, em locais que têm uma relação contínua. Bom, pelo que eu pude perceber, a partir do que vocês disseram, nós
Nós temos a justiça restaurativa como um espaço em que se abrem possibilidades, porque as pessoas envolvidas naquele conflito estão ali presentes e cada uma delas tem a oportunidade de se expressar. Isso ficou muito claro quando vocês falam da importância de todos os envolvidos, não só do ofensor, mas também da vítima, que muitas vezes não é lembrada pelo sistema, principalmente pelo sistema penal. Se vocês puderem fazer uma comparação entre o que a justiça restaurativa possibilita, de um modo a diferenciar daquilo que a justiça tradicional faz, a gente vai conseguir identificar um espaço privilegiado que só pode ser alcançado pela via da justiça restaurativa, né? O que acontece é que o nosso sistema de justiça criminal, esse que a gente vê, que a gente vivencia hoje, que advém muito do paradigma iluminista, né, desse momento em que a gente fala da razão e que a gente enxerga o crime não mais como um conflito entre partes, mas sim uma ofensa ao Estado. Nesse momento o Estado passa a se apropriar do conflito. Então, a gente dá um passo atrás e não mais vê como necessariamente um crime, mas um conflito que aconteceu entre duas pessoas. Na justiça retributiva, que é essa que a gente vive, este conflito, a partir do momento que ele chega a ser noticiado pelo Estado, o Estado se apropria desse conflito e esquece absolutamente as partes. Ele segue o seu procedimento racional e as partes são chamadas quando precisam ser chamadas para aquele procedimento específico e se presta muito mais atenção na forma que naquele momento foi tido como uma segurança para o réu, mas que talvez e muito provável não atenda às necessidades nem de um nem de outro. Primeiro porque é demorado, então ele vai se alongar, até o Estado dar uma resposta, vai se alongar no tempo e vai ser uma resposta calcada na punição e não na responsabilização. Então a gente não tem uma resposta positiva para o réu e sequer para a vítima, que é totalmente esquecida, porque ela não é ouvida, ela é ouvida só em relação àquele fato. E aquele fato está localizado num tempo, espaço muito pequeno. E às vezes a gente não enxerga essas possibilidades numa linha histórica. A gente enxerga a justiça retributiva como uma única forma correta, né? Uma única forma possível. E a justiça restaurativa não necessariamente nega isso tudo, porque ela parte da voluntariedade. Então, não é necessariamente uma outra via que nega a justiça retributiva, mas, na verdade, é uma outra possibilidade que pode acolher as necessidades, tanto da vítima quanto do ofensor. E sequer vítima e ofensor sejam termos que a gente possa... A gente utiliza, mas também pode ser questionado, porque num determinado momento... Naquele momento, um foi vítima e o outro foi ofensor, mas no momento anterior pode ter sido o contrário, pode ser um conflito que se alongou no tempo. E a justiça retributiva só está interessada naquele pedacinho. E a restaurativa tem uma possibilidade de ampliar esse contexto inteiro, entender quais são as necessidades, quais foram os sentimentos, e principalmente ouvir o que essas pessoas precisam para seguir adiante. Que a justiça restaurativa parte também dessa possibilidade de trazer as outras pessoas envolvidas, que não necessariamente foram envolvidas naquele ato, mas que podem servir como apoio, tanto de um lado quanto de outro. Então, não só a vítima e o ofensor mas participam as outras do pessoas, círculo. não necessariamente. Você traz, principalmente porque pode ter um momento de muita vulnerabilidade, e então você traz as outras pessoas que podem apoiar essas pessoas que estão no círculo, porque é importante também ressaltar que não é um círculo de sentenciamento. A gente não vai, não existe uma resposta pronta quando se inicia o círculo. E também não é para julgar ninguém de uma outra forma, usando os mesmos parâmetros da justiça retributiva num espaço que se pretende restaurativo. Isso é muito importante delimitar. A gente entra com o não saber e a gente está atento com o que aquelas partes precisam para sair dali. Então a restaurativa se propõe a aproximar, mas isso depende da voluntariedade, principalmente, e depende também de um procedimento que, como a gente está falando, parece que é tudo muito solto. Mas isso é calcado num procedimento, num método que atende num pré-círculo, num pós-círculo, que vai fazer um acompanhamento e também verificar se é possível que isso aconteça. Só para ficar bem claro em relação ao papel das duas, né? Quando eu falo da justiça retributiva e da restaurativa.
a retributiva, que é a tradicional, não é excluída, né? Não. Ela continua existindo normalmente. E, paralelamente a ela, me referindo ao que acontece no Brasil, porque em outros países tem uma certa flexibilidade, mas em relação ao Brasil, paralelamente à justiça tradicional que nós conhecemos, então a pessoa será processada, com todos os seus direitos processuais respeitados, se for o caso, receberá uma penalidade. Mas o que a justiça restaurativa quer é proporcionar um olhar diferente para tudo isso que aconteceu, não é? Na verdade, nas varas de infância tem se evitado o processo. Nas varas de infância, que é onde a justiça restaurativa se iniciou, principalmente no Rio Grande do Sul, e é onde ela tem ganhado mais espaço. Não só, mas é um dos espaços dentro da justiça, dentro do sistema de justiça, onde a justiça restaurativa tem conseguido se inserir. Falando aqui de Florianópolis, em determinados tipos de atos infracionais, se evita o processo. Mas não, quando eu falo que é em paralelo, é que a gente não está negando a justiça retributiva. Porque a justiça restaurativa parte da voluntariedade. Então, a gente não está negando todo esse sistema. A gente só está conseguindo entender que existem outras formas que podem levar a respostas melhores e que atendam mais essas necessidades e que sejam menos onerosas para o Estado também. Então, a justiça restaurativa é um convite, e quando eu digo que é um convite, é justamente porque quando a gente entra no círculo, a gente não sabe se haverá um acordo ou resultado. E não necessariamente o não acordo seja um processo errôneo, porque na verdade foi uma possibilidade de um diálogo, que mesmo que o acordo não tenha sido feito, houve um espaço em que as pessoas puderam se olhar, que não entre mesas do tribunal. E tem uma coisa legal que eu acredito que a justiça restaurativa, ela amplia a visão e busca a origem do problema. E aí, resolvendo essa origem, a gente não vai desencadear novos processos de conflito, né? A gente vai solucionar e trazer também uma outra convivência, uma outra harmonia no ambiente de convívio. Você atua como guardião de círculo, né? Sim. Eu gostaria que você nos contasse qual é o papel do guardião no círculo, como é que se forma um guardião e também como é que é o procedimento do círculo, né? Eu sei que esse é um conhecimento que envolve muitos fatores, mas que os principais você possa compartilhar conosco para a gente compreender um pouquinho melhor. Sim. Um guardião de círculo, ele é uma pessoa que está sempre buscando se autoconhecer, justamente para poder se colocar naquele lugar de forma a não julgar o que está acontecendo, e sim proporcionar que as pessoas possam trazer o melhor naquele momento para contribuir para aquela situação. Então, eu acredito que o guardião, ele é uma pessoa que está sempre buscando se desenvolver para essa situação de estar o mais presente possível no que está acontecendo com as pessoas, no que elas falam. É uma pessoa curiosa e bastante sensível ao que está sendo colocado ali. Não existe um curso formal ainda, né? A justiça restaurativa, ela está se inserindo no contexto do ensino jurídico, e que bom que cada vez mais. Então, a gente tem as academias judiciais, os estados estão já entendendo. Aqui em Santa Catarina já teve um curso promovido pela academia, tem outros, o Laboratório de Convivência é outro espaço que fornece cursos também, o Brasil fora. A gente tem especializações em justiça restaurativa que algumas universidades estão já fornecendo, mas não só essa formação institucional. A gente sabe que ser um guardião de círculo é ser um guardião de si o tempo todo. Então, todas as outras formações complementares de autoconhecimento também fazem parte da formação de guardião. E entender a justiça restaurativa como uma filosofia de vida e levar essa visão restaurativa para todas as suas relações também. Pelo menos foi uma dúvida muito pessoal quando eu comecei a estudar justiça restaurativa. Será que eu estou entrando num campo em que eu não tenho domínio? Será que esse não é um campo da psicologia? Será que eu não tenho que ter alguma formação mais específica? E a Mônica, ela vem com uma resposta que é ótima, que num campo psicanalítico, no site analítico, pressupõe-se que o psicólogo sabe alguma coisa sobre você que você não sabe. E ele vai te ajudar a descobrir isso.
E na justiça restaurativa, o guardião não sabe nada além do que as pessoas sabem de si. O que ele faz é uma possibilidade de despertar respostas a partir das perguntas abertas, umas perguntas que sejam despidas desses pré-julgamentos e que partam do que as pessoas trazem, do que elas trazem de sentimentos e necessidades. Então, a comunicação não violenta é uma ferramenta, mas um círculo ele vai ainda além da comunicação não violenta, porque o guardião traz muito também do que pode ser construído daquele grupo, mas não como proposta, sim como pergunta. Porque as respostas entre as pessoas, né, a construção daquela inteligência do círculo é que pode levar a uma resposta. É importante dizer também que nós, profissionais do direito, a gente passa 5 anos estudando leis sem perceber que elas vão se aplicar na relação das pessoas. Isso acaba sendo um pouco negligenciado na nossa formação. Então, eu entendo que a gente também trabalha com relações. E a justiça restaurativa está ali, aplicada nas relações. Então, sim, a gente pode, não precisa ter uma graduação em psicologia para atuar, mas a gente precisa ter esse olhar cuidadoso para si e para o outro. O guardião, ele tem como papel fazer primeiro um pré-círculo. Então, ele vai fazer uma entrevista com as pessoas envolvidas, vai buscar, através das perguntas, trazer o conflito, trazer a situação à tona, tentar perceber tudo que envolve essa relação e fazer isso com as pessoas envolvidas diretamente no conflito ou na situação que está sendo proposta. Isso separadamente. Separadamente. Primeiramente com um, depois com outro. Exatamente. E aí depois, junto com essa entrevista, ele vai propor que essa pessoa possa trazer alguém que possa apoiar ela nessa condição de estar presente num círculo e discutir sobre o conflito que ela está envolvida. Então, feito o pré-círculo, primeiramente com uma pessoa, depois com outra, o guardião vai compreender melhor aquele conflito e quais aspectos que ele envolve, para além daquilo que está aparente, porque podem aparecer tantos outros aspectos, né? Isso. Vai saber quais pessoas aquele envolvido quer convidar, e aí se prepara então para o momento do círculo. Exato. Ok. O círculo, iniciando o círculo, como é o círculo? Então, o círculo, a gente tem uma ideia de que surge uma magia no círculo, em razão de que todo mundo pode participar. E é construído um roteiro que vai fazer com que as pessoas se conectem umas com as outras, no que é mais humano, no que é mais essencial das pessoas que estão ali envolvidas. E elas vão trazer coisas que vão tocar umas às outras. Mas isso é feito, a gente usa muito, talvez a linguagem que a gente costuma usar seja a linguagem da comunicação não violenta, que é uma linguagem que vai buscar falar com o coração, que vai falar do sentimento. E para a gente conseguir alcançar isso, a gente usa algumas maneiras, alguns artifícios que a gente, através da pergunta, a gente propõe que as pessoas visitem esse lugar e possam trazer essa contribuição que vai enriquecer aquela conversa. O guardião, ele tem o papel de garantir que todos possam falar e que todos possam contribuir e também organizar as ideias, fazer com que as pessoas compreendam o que está sendo dito, validar coisas que são ditas para que todos tenham consciência do que está acontecendo. Ele não traz sugestão. Eventualmente, ele pode até ter vivido alguma coisa que ele possa contribuir, mas não é o papel dele. O papel dele é garantir que todos estejam ouvindo o que está acontecendo e validando cada etapa nesse processo de construção coletiva. E a partir disso, são feitas rodadas através do bastão da fala. A gente tem um bastão que só pode falar quem está com aquele bastão, e ele vai passando de mão em mão, dando voz e vez para cada um das partes que estão ali no círculo. E isso vai fazer com que cada um possa contribuir para enriquecer cada momento que a gente passa
E à medida que o círculo vai passando, a construção de uma inteligência coletiva vai surgindo e a gente percebe que aquelas decisões que estão sendo tomadas, elas não são de uma pessoa, elas são a construção das ideias, das vivências que cada uma das pessoas que estão ali podem contribuir. E aí acaba que todo mundo contribui de alguma forma e a gente chega num plano de ação melhor possível dentro das possibilidades desse grupo. Essa tua explicação retrata bem para nós o sentido da palavra guardião, né? Ele é um guardião da liberdade que cada um tem de se expressar, da liberdade que tem de ouvir e de assimilar do seu modo, ao seu tempo, e da liberdade de construir soluções, mas as pessoas envolvidas, não é isso? Exato. E essa é justamente a beleza, a magia da justiça restaurativa. Então, a justiça restaurativa é como se fosse um guarda-chuva e o círculo de construção de paz é uma dessas ferramentas que é a qual eu e o Rodrigo temos mais proximidade, então é dela que a gente está falando. O círculo de construção de paz, esse modelo, esse roteiro, foi estruturado e idealizado pela Kay Pranis, né, que é uma professora canadense e é a que mais se utiliza no Brasil hoje. Então, todas as pessoas são convidadas a construir quais são os valores e quais são as diretrizes, né, quais são as regras que vão reger aquele espaço para que ele seja seguro. Por exemplo, o respeito ao objeto da fala, respeito ao tempo da fala, para que todos tenham a oportunidade da fala. Se em algum momento isso deixa de acontecer, se uma pessoa começa a julgar o outro, apontar o dedo, ou mesmo deixar a outra pessoa desconfortável, porque não está falando a partir de si, o guardião pode interromper para garantir que ambas as partes sejam respeitadas. E aí a gente entra na contação de história, que o Rodrigo já comentou, e aí depois a gente vai para a possibilidade ou não de um plano de ação, e aí a gente faz os acordos, e aí depois a gente faz um fechamento, para que aquele espaço fique delimitado, né? A gente fecha o círculo, e aí vai da criatividade, da vivência, da sensibilidade do guardião, entender o que pode ser feito naquele grupo. A palavra sensibilidade, ela vem muito forte, porque o tempo todo vocês demonstram o quanto é precioso tudo que acontece ali, o quanto é respeitado em relação ao direito de cada um de falar, de ouvir e de expor o que sente, o que precisa, mas essa condução, esse encaminhamento do círculo se dá muito pela sensibilidade do guardião, por isso que é necessário ter uma formação tão ampla que me parece quase contínua, ele vai estar sempre estudando o ser humano e a forma que ele tem de se portar ali. Então, nós podemos falar sobre o pós-círculo para compreender o que acontece depois. Você até já deu uma sinalização de que é um encontro que acontece depois para que se consiga apurar o que foi feito, se conseguiram, é isso, alcançar aquilo que foi proposto no plano de ação, ou se há alguma alteração. É esse o propósito do pós-círculo? Então, a proposta pode ser muitas as propostas que vêm para o pós-círculo, né? Uma delas é a gente saber como está sendo colocado em prática aquilo que foi proposto no círculo. Se a gente conseguiu fazer, alcançar os objetivos traçados e como que isso resultou na prática. Mas também existem outros círculos que constroem caminhos onde lá no final eles podem ser para celebrar situações de conquistas, de alcançar esses objetivos de uma forma com que todas as pessoas envolvidas participaram, construíram esse caminho e agora podem estar colhendo frutos dessa construção coletiva. Você abre um caminho muito interessante para a gente perceber que não há apenas o círculo restaurativo, mas há uma riqueza na infinidade de tipos diferentes de círculos. E isso não é muito conhecido, então eu gostaria que vocês nos contassem que outros tipos de círculos que acontecem e que podem se dar para fora dos conflitos, para fora dos tribunais, em outras experiências que com certeza vão enriquecer muito aquela convivência. Vamos falar sobre isso? Vamos. O círculo a gente usa muito para unir as pessoas em volta de uma causa. Então, numa comunidade, a gente usa desde
um planejamento do que a gente gostaria de fazer em grupo, em comunidade, até a uma celebração dos resultados conquistados através desse coletivo. Mas no meio disso existem uma infinidade de círculos que podem ser feitos com objetivos específicos de buscar uma solução para algum problema, tentar readequar uma situação de uma relação, enfim, até fazer com que pessoas que não estejam participando tenham oportunidades. Eu acredito que o círculo ele é uma ferramenta, uma maneira de a gente trocar, que permite que a gente visite todas as necessidades que a gente tem. Se exercêssemos esse poder que é o diálogo, né? Nas comunidades, nas famílias, nas empresas, tudo poderia ser tão diferente em vários contextos. Eu imaginava, por exemplo, um círculo de integração numa equipe de trabalho que está se constituindo diante de um projeto. As pessoas planejam, falam, distribuem tarefas, mas talvez em algum momento se sentassem num círculo para cada um falar o que se propõe a fazer, ou o que espera daquela experiência, o que traz para aquilo, ou até mesmo os medos que está levando também, vai permitir que eles se identifiquem nas suas humanidades. O círculo é isso, ele é uma oportunidade. Então a gente tem círculo também de apoio para uma pessoa que está precisando, talvez ouvir coisas, ciclos de pertencimento, para que todas as pessoas entendam que são pertencentes daquele grupo, um círculo de apresentação de alguém, né? Numa equipe que está se constituindo, pensando no âmbito profissional, também uma equipe que está se constituindo. E o círculo tem um outro poder muito interessante, que a gente faz o que a gente chama de check-in, né? Ainda usando uma palavra estrangeira, mas de se perceber naquele momento, né? De conseguir se olhar para aquele momento e se perceber naquele momento com aquele grupo. Essa percepção que você fala, Maiara, do eu, é de uma riqueza indescritível, porque eu acho que todos nós estamos inseridos na sociedade contemporânea numa lógica da velocidade tão intensa que a gente vive o momento presente, já planejando o que vamos fazer depois, e aí acabamos por não viver o agora. Então, realmente é de uma riqueza muito grande. E há uma discussão se esses círculos, que não são conflitivos e muitas vezes são celebrativos, se é justiça restaurativa ou não, né? Se há justiça quando não há injustiça, e esse é um ponto muito interessante de se pensar, é que a gente pensa a justiça frente a uma injustiça, ou seja, quando ela não está sendo atendida. Mas e quando ela está sendo atendida? Qual a importância de a gente reconhecer quando a gente vivencia um momento que a gente se sente injustiçado, e reconhecer isso traz também uma oportunidade de vivenciar isso em outros momentos, né? Você celebra, você demarca aquele momento, porque se a gente só vive a justiça frente à injustiça, a gente sempre vive na falta dela, né? Então, sim, a gente entende que continua sendo justiça restaurativa, porque está sempre restaurando tudo que há de quebrado dentro de nós e nas relações, e celebrado quando isso é vivenciado, né? No sentido de que a gente trata a justiça como apagar incêndios, né? E quando a gente resolve plantar uma floresta, a gente também está fazendo justiça, só que por uma via anterior, que é a de construir a justiça. É outro olhar, é outra maneira de ver a vida, e muito mais leve, muito mais enriquecida, porque contempla não só os problemas, mas sim as oportunidades de aprendizado e o que há de bom, o que há para ser comemorado, celebrado, né? Reconhecido. Ouvindo vocês, eu fico pensando em quantas pessoas que vivenciam seus conflitos e que desejariam ter a oportunidade de sentar em círculo e de falar, de dizer o que sentem, o que precisam. E o quanto tudo isso, o próprio conflito, se transformaria se as pessoas tivessem a oportunidade de ouvir o outro, ele falando a partir de si. É a palavra circulando com uma força e uma potência muito grande, né? Muito transformadora. Por isso que se acredita tanto no espaço da justiça restaurativa. Normalmente, os conflitos, eles são gerados a partir da dificuldade que a gente tem de comunicação. E quando a gente dá a oportunidade de que o outro fale e ouça com atenção o que o outro tem para dizer, sem criar um diálogo interno,
já contestando e rebatendo tudo que o outro diz, a gente abre esse espaço para ouvir a pessoa e conseguir entender o que está acontecendo com ela. E muitas vezes, se a gente faz isso, os conflitos eles se resolvem por si só. Por isso que a comunicação não violenta fala que é um músculo, que a gente precisa exercitar essa conscientização sobre os nossos sentimentos, a nossa necessidade para conseguir comunicar para o outro os nossos pedidos a partir de si, não como exigência, mas como um pedido, né? Um pedido sincero. Porque nós não fomos educados a falar sobre o nosso sentimento, as nossas necessidades, por isso até o vocabulário parece que falta às vezes. O que me ocorre é que uma experiência dentro da justiça restaurativa, para além de lidar com o conflito colocado ali, se transforma numa experiência de aprendizado, porque a pergunta feita pelo guardião, e está aí a sensibilidade de saber formulá-la, permite que a pessoa olhe para dentro de si e verbalize, fale sobre isso, e sinta o quanto isso é positivo, o quanto isso é libertador, transformador, talvez levando para a sua vida pessoal possa prevenir tantos outros conflitos depois. Exatamente, isso acontece muito, de vivenciar um círculo e com aquela inteligência que foi criada trazer para o seu cotidiano, no dia a dia, já prevenir outros conflitos já de acordo com essa sabedoria que foi acessada coletivamente naquele momento. Muito, muito especial isso. Eu trago mais uma pergunta para vocês, porque hoje se tem falado muito sobre mediação. E eu gostaria que em algum momento vocês explicassem qual é a diferença entre a justiça restaurativa e a mediação quando nós estamos tratando de conflitos, judicializados ou não, que estejam dentro do poder judiciário ou não. Qual é o papel do mediador em relação ao papel do guardião, para as pessoas terem esse esclarecimento? Tenho trabalhado como mediador na vara de família e também tenho feito mediações de casais que estão separando e querem construir uma separação digna, com menores danos possíveis, e que isso também tem um reflexo no que sobra da família deles, que é os filhos, tudo que for construído. E o mediador ele se coloca ali como uma pessoa que vai validar o que está sendo dito, um para o outro. E essa construção ela se dá através de um diálogo frente a frente. Claro que a gente faz uma pré-mediação, onde a gente ouve a história de cada um, e depois junta ambos para validar tudo que está sendo dito e tentar alcançar algo positivo no que está presente naquele momento. Eu acho que o que difere muito da justiça restaurativa à mediação é que a gente busca algo anterior, que a gente constrói a partir do que foi vivido pelas partes, e que as partes possam se responsabilizar por aquilo que viveram. Então, é uma construção que tem uma visão mais ampla, que busca alcançar a raiz do problema. Eu acho que tem muito também do papel do mediador e do guardião ou facilitador, né? O mediador, ele não traz as suas dores para aquele momento, né? Ele facilita o que está acontecendo. E o guardião de círculo, ele se coloca inteiramente, né? Ele também fala de si, porque quando ele lança uma pergunta e faz a primeira resposta da pergunta e que seja a pergunta como eu chego, ele vai ser absolutamente verdadeiro em falar como ele chega. E isso inclui tudo que ele está sentindo. Então, também é uma forma de convidar o outro a ser verdadeiro, quando ele se coloca na sua humanidade, nas suas fragilidades, nos seus medos e também na sua potência. Isso cria um outro ambiente que na mediação também não é, né, não se chega a esse ponto. Então, da entrega pessoal e íntegra do facilitador para aquele espaço. E como você falou, os apoiadores também, que no círculo são essenciais, serem convidados para participar. Uma mediação, eles costumam não aparecer, ou você quer questionar se existe. Então, acho que esses são
uns elementos básicos, né? O Código de Processo Civil veio com o propósito, uma diretriz muito forte de estimular a solução dos conflitos pelos meios não adversariais. E o Código se referiu expressamente à conciliação e à mediação, e sobre isso nós temos ouvido falar muito. Mas é preciso dizer que o Código de Processo Civil também invoca outros meios de solução pelas vias não adversariais, que seria uma forma pacífica de tentar resolver o conflito. E a justiça restaurativa me parece uma via excelente por tudo aquilo que vocês já explicaram. Então, é importante esclarecer que as pessoas dentro de um processo judicial também, e fora dele, em qualquer momento, podem pedir, sim, que o processo, ao invés de se submeter a uma mediação, uma conciliação, tem ali a oportunidade de realização de um círculo conflitivo, de um círculo de construção da paz. Lembrando que, de repente, essa alternativa pode surgir até dentro de uma mediação, quando se perceber que o conflito exige um olhar mais abrangente, envolvendo sentimentos, com histórias que precisam ser revolvidas para que esses sentimentos sejam compreendidos, né? E talvez que precise da presença de outras pessoas que não só aquelas que participam do processo ali. Então, serve como sugestão para que os mediadores, os juízes, os conciliadores, os advogados, enfim, as pessoas que participam do processo judicial, lembrem que a justiça restaurativa é, sim, uma via muito significativa para a solução de muitos conflitos. Esses procedimentos também não são excludentes. As mesmas partes envolvidas num conflito podem, assim como o Rodrigo falou, ir para a mediação, ir para o círculo. Se houver necessidade de ter um diálogo mais direto, vai para uma mediação de novo. Se precisar voltar para um círculo. Isso é quem está facilitando o conflito, é que vai entender o que precisa. Também não é excludente, são possibilidades que se abrem e não que se fecham. Tem o sistema multiportas também, né? Onde as pessoas fazem uma triagem e a partir da triagem elas são encaminhadas a tentar resolver usando a mediação, usando o círculo restaurativo, usando a constelação familiar. Tem diversas maneiras que são possíveis de resolver. É claro que existe uma triagem que vai classificar e vai tentar entender o que é possível e qual é o melhor remédio que a justiça dispõe nesse momento para solucionar aquilo, mas não é também algo matemático, é uma coisa que vai se experimentar. Rodrigo, isso que você fala é muito importante, porque eu tenho a impressão que os profissionais do sistema de justiça, pela formação que nós tivemos nos bancos acadêmicos, a gente aprendeu a interpretar a lei e a conviver dentro do sistema de justiça tradicional. Depois nós ouvimos falar sobre a mediação e a conciliação, que vem dentro dessa sistemática denominada lá por Frank Sander em 1970 como um tribunal de múltiplas portas, que é para dizer que não há uma portinha só que é do Poder Judiciário. Então hoje as pessoas já sabem que além dessa portinha que é o Poder Judiciário, tem uma outra porta que pode viabilizar a tentativa de solução do conflito pela conciliação, pela mediação, pela arbitragem, e nós estamos falando aqui sobre outra portinha, que é a justiça restaurativa, que convive com tudo isso dentro do sistema de justiça e fora dele. É muito importante lembrar que, por mais que se denomine justiça restaurativa, é um modo de lidar com os conflitos e com as nossas dores, com as nossas angústias, pela via do respeito. Respeito ao que o outro tem para dizer e a de que o outro ouça o que você também tem a dizer. Por isso a gente falou dos círculos e de outros ambientes em que a justiça restaurativa pode proporcionar resultados incríveis, né? Então eu cumprimento muito vocês pelo exercício dessa missão tão nobre e tão preciosa que vocês abraçaram. Tenho certeza que o que vocês conseguem proporcionar por meio dessas vivências é algo que tem muito valor para as pessoas que têm o privilégio de se sentarem num círculo, porque esse é um privilégio construtivo para que elas lidem com seus conflitos dessa forma. E aí, finalmente, eu deixo a palavra livre para que vocês façam suas considerações, algum comentário que queiram deixar para a gente coroar esse momento. A gente costuma dizer que justiça restaurativa é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Quando a gente, falando de mim, quando descobri e percebi essa outra possibilidade, a gente acaba tendo um pouquinho de pressa no início de querer aplicar em todos os lugares, não entender por que não é tão difundido. E justiça restaurativa também requer paciência para entender que a construção é lenta e constante e que é necessário que seja
em todo o âmbito da vida, no dia a dia. A gente não precisa necessariamente ir para um círculo para viver de modo restaurativo. O círculo, ele é uma das possibilidades também, mas a partir do momento que a gente começa a ter contato com esses valores e esses princípios, a gente tem uma possibilidade de ampliar e melhorar a nossa convivência no mundo, né? A convivência como uma viagem. Então, eu fico muito contente com esse nosso encontro. E plantamos aqui também uma sementinha para todos que estão nos ouvindo. Talvez que seja despertar uma curiosidade. Se a gente conseguiu despertar alguma curiosidade, talvez a gente, em função de toda a complexidade desse tema e de ele ser pensado e vivenciado, não só a partir desse racional, que a gente pode explicar metodicamente, mas que a gente tenta trazer aqui também um pouquinho do que é viver. Se isso tudo despertou uma curiosidade, acho que a gente já cumpriu o nosso papel, né? De levar essas ideias adiante, assim. Então, eu agradeço muito a oportunidade de poder falar e expressar um pouquinho tudo do que eu penso, sinto e acredito para o mundo. Eu tenho 20 anos de advocacia e lá pelas tantas a advocacia não fez mais sentido na minha vida. E eu dou graças a Deus que surgiram coisas novas e que eu me identifiquei profundamente, que é com a justiça restaurativa, com a mediação e com muito diálogo. E eu percebi que isso me renovou aquela minha busca por justiça e fazendo com que eu fosse um agente que proporciona o diálogo, que proporciona o entendimento. E eu sou muito grato de ter descoberto isso, porque eu vejo que isso faz muito mais sentido para mim de continuar auxiliando as pessoas nesse caminho de justiça, né? Buscando essa justiça que está nas próprias pessoas e que eu consigo, de certa forma, ganhar uma sobrevida nesse meio, nessa sociedade e participar de comunidades de coisas que eu acredito e que eu me coloco à disposição para caminhar junto. Nossa, eu agradeço imensamente a vocês e quero dizer que vejo muita verdade naquilo que vocês falam. Essa verdade que entra em sintonia com o encontro daquilo que faz sentido para vocês. E esse é o verdadeiro sentido, então, da descoberta da missão que nós temos. Claro que nós aproveitamos tudo aquilo que aprendemos nos bancos acadêmicos da Faculdade de Direito, porque essa é a formação de vocês, mas poderia ser de outras. O que importa é que a gente, no exercício da nossa missão, a gente está sempre servindo ao outro. E parece que, do modo como vocês falam, vocês encontraram na justiça restaurativa uma forma de servir que faz mais sentido diante de tudo aquilo que a gente espera para o outro e também em relação ao nosso papel dentro desse sistema. E eu gostaria de concluir fazendo uma homenagem para a nossa professora Mônica Mume, a quem nós devemos tanto, por tantas reflexões, por tantos insights, por tanto incentivo. E ela é verdadeiramente uma luz que se abre para nós e que acaba por nos incentivar muito a prosseguir essa jornada que, como você disse, é uma grande maratona que eu acho que se equipara à própria vida, uma maratona para a vida inteira. E quando a nossa professora nos diz, aqui no livro que ela distribuiu no curso de formação à Justiça Restaurativa, ela fala sobre a Justiça Restaurativa dizendo que ela pode ser compreendida como uma viagem pelo mundo incrível das relações. Tudo que nós falamos aqui, sim, foi sobre uma viagem incrível e que trata das relações. Porque a viagem é a própria vida, uma viagem que a gente não faz sozinho, porque sempre tem alguém ao nosso lado, sempre nos relacionamos. E a gente vai poder curtir um pouco mais essa viagem, aproveitá-la na sua potência máxima, se nós conseguirmos, a partir dos conflitos, aprendermos e nos transformarmos, porque o conflito tem uma razão de ser também. E ele pode ser visto desse modo construtivo, porque ele existiu, o que há por ser aprendido ali. E em silêncio a gente dificilmente conseguiria isso.
E a justiça restaurativa proporciona que a palavra circule e que com ela venha tudo que precisa vir: a cura, a restauração, o perdão, as ideias, não é? E tudo isso eu aprendi ouvindo vocês aqui. Então, mais uma vez, eu agradeço muito, Maiara, Rodrigo, e eu espero que a gente tenha outras oportunidades de nos encontrarmos para continuar esse diálogo, porque é um diálogo que exige muito mais, já que é um assunto que traz tantas outras reflexões que a gente agora compartilha com você que nos assiste. E por tudo isso nós agradecemos a você também. É isso, um grande abraço e até uma próxima ocasião.